ao meu partido, de estar aqui expondo as ideias junto com dois honrosos candidatos, general Teófilo, Ailton. Então, a questão da educação na minha vida foi fundamental para promover a modificação que eu precisava em um determinado momento em que tive uma vulnerabilidade financeira. A educação faz efetivamente milagres e eu posso testemunhar isso. A questão da educação, no meu governo, pelo menos, será tratada logo na infância, colocando creches à disposição, junto a todas as prefeituras, o apoio para que elas efetivem este comando constitucional, que é exatamente garantir a sobrevivência do nosso povo. A questão da escola está no eixo 2 do meu programa de governo, que trata exatamente do eixo do desenvolvimento individual. Primeiro eixo, sobrevivência, que nós vamos tratar ao longo desse debate. O segundo eixo, do desenvolvimento individual, onde dá ao cidadão acesso aos meios necessários para promover por si as modificações necessárias em sua vida. A educação, nesse tocante, aqui no estado do Ceará, me causa uma certa espécie, e eu me explico. Esses altos índices de aprovação com relação à educação não é a realidade que eu experimento como professor universitário, porque o que eu vejo, na realidade, são alunos que chegam ao ensino superior sem uma qualificação adequada para ler um texto e conseguir dele extrair algum significado útil. Se você me pergunta se me preocupa a questão do acesso ao nível superior, sim, mas desde que ele tenha sido educado para uma cidadania, para que ele possa, isso se for a sua vocação, porque nem todos têm vocação para o ensino superior, mas se assim o quiser, ele alcançar isso com dignidade e por esforço próprio. Obrigado, candidato. Agora vamos ao sorteio do segundo tema. E o segundo tema sorteado, segurança. Vou manter a sequência iniciada pelo Vanderlei de perguntas e dirijo essa questão ao candidato Ailton Lopes. Candidato, Ceará sofrendo, uma população aflita com a questão de segurança, um índice de homicídios que coloca, por exemplo, Fortaleza entre as cidades que mais matam no mundo. E a maioria desses assassinatos se dá entre jovens, né, e principalmente os mais pobres, né? E como sair, na sua leitura, candidato, o que é que um governante aqui no Ceará pode fazer quanto a isso? Primeiro, e boa tarde novamente a todos, não mentir para a população. Chega de demagogia e de populismo. Tem candidatos aqui que parecem um certo candidato que hoje virou vice-prefeito e que dizia que a bandidagem, por exemplo, tinha 24 horas para sair do estado, aliás, da cidade na época, que ele era candidato de Fortaleza. Hoje ele é vice-prefeito e os índices são alarmantes de violência, tanto em Fortaleza como no estado do Ceará. Então, simplesmente dizer que é falta de moral, que é falta de coragem, né? Isso, na verdade, é apelar para um populismo, dizer que vai reduzir, por exemplo, os homicídios em 50%. Isso daqui não é um teste para ver quem vai propor ou prometer mais, dizer quem vai reduzir 30% ou 20%. É preciso mudar o enfoque, tanto para a inteligência como promoção de direitos e garantia da cidadania. Então, trabalhar com prevenção é fundamental. Só em Fortaleza, por exemplo, a nossa capital, a gente sabe que parte significativa dos homicídios ocorre em 19 da imensa maioria de todos os bairros, aliás, 17 dos 119 bairros de Fortaleza. Então, você sabe onde está a conflitualidade, você sabe onde faltam políticas públicas, onde faltam políticas sociais, e não à toa, né? A gente vê as mesmas promessas de sempre. Em 2014, em 2018, o Cid, por exemplo, ele se elegeu com o Ronda do Quarteirão. Depois veio o Raio, que era uma proposta, inclusive, do Eunício também, do Eunício e do Camilo. Não à toa estão juntos, coerentemente, porque defendem o mesmo sistema de repressão. Então, nas periferias, nas áreas mais pobres do Estado, o que falta, na verdade, é política social, educação, saúde, segurança, cidadania para o conjunto da população. E o governo chega apenas com Raio. É esse enfoque na repressão que, na verdade, tem feito, inclusive, com que haja um aumento ainda maior da violência no nosso Estado. Basta pegar a série histórica, não apenas os 5.134 homicídios no ano passado, mas se você pega do segundo ano do governo Cid até o penúltimo do governo Camilo, portanto, até 2017, né, de 2008 a 2017, nós temos o total de 34.899 homicídios no Estado do Ceará. Ou seja, uma população superior à população de 70% dos municípios do nosso Estado. É preciso mudar o foco. Muito obrigado.
Sobre esse tema, dirijo a pergunta, aproveitando a fala do candidato Ailton, passo a bola então para o general Teófilo, a respeito dessa proposta de reduzir 50% os índices de homicídios no Ceará, se isso é realmente possível, essa meta, como fazer e se é só com recursos estaduais ou se é preciso esperar ajuda de terceiros, como o governo federal, discurso usado, inclusive, pela atual gestão, sobre o aumento desses números, que chegou a 5 mil homicídios em 2017. É possível, candidato? Queria parabenizar o candidato Ailton pelas colocações muito boas que ele fez, a política social, mas o nosso projeto é um projeto baseado num grande tripé. Esse tripé tem que ter inteligência. Aí o pessoal pensa que inteligência é inteligência aqui. É inteligência interligada com os países produtores de cocaína, Colômbia e Peru. E com a rota que vem pelo Rio Solimões, que é o Amazonas, o Pará, o Maranhão, o Piauí. Se nós não soubermos isso, nós não podemos antecipar o crime. Então, inteligência. Tecnologia, usar a tecnologia total que existe, disponível e procurar fazer um micromapeamento de todos os delitos no nosso estado. Saber onde é que é ter um batedor de carteira, saber que horas, que dia de semana acontece isso, o roubo de carro, onde estão as facções, as lideranças. Então, através da tecnologia e da inteligência. E não é possível a gente tirar o oxigênio do crime organizado, que é a droga, sem fazer uma fiscalização. Então, você pode ver que não existe uma barco patrulheiro no estado do Ceará. Então, nem Marinha, nem Polícia Federal, nem Polícia Militar. E a droga nossa entra pelo litoral com as duas maiores cidades da droga aqui. Chama-se Canoa Quebrada e Jericoacoara. Campos de pouso clandestino. Tem que fiscalizar, tem que estar em cima. Portos e aeroportos. Quando se vai para os Estados Unidos, se obedece a tirar sapato, ninguém fala nada. Aqui se entra, é o hub agora que vai todo dia aviões para a Europa, para os Estados Unidos e para o continente africano, sem ter uma fiscalização decente, sem ter cachorros farejadores, sem ter scanner para fazer pessoal e material. Não é só scanner de mala, não é só prender shampoo ou alguma coisa que está com 100 ml. É pregar a droga. Vocês vão ver a quantidade de apreensão de droga é praticamente zero. Como é que você quer resolver alguma coisa sem apreender a droga, sem tirar o oxigênio dessas facções? Então é lógico que depois nós vamos vir com a educação, com saúde, com tudo. E acabar com os black spots, que são regiões do nosso estado que o estado está ausente. Então quem manda é o crime, quem diz é o crime, quem vota e quem não vota. Tanto é que o TRE já pediu segurança federal. Muito obrigado. Agora, candidato Hélio Góes responde sobre segurança e a questão básica sobre isso. Nós temos uma política de segurança aqui no Ceará. Queria a sua avaliação, candidato. Bom, saudações renovadas, eu concordo com o candidato Ailton, eu concordo com o general e digo mais. O que falta para o nosso Estado é coragem. Quem não tem coragem para enfrentar um debate, não tem coragem para enfrentar a criminalidade. A questão da segurança pública, e aí eu digo para você, telespectador, é algo que é, primeiro, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. A nossa segurança pública no Estado terá que, sim, ter um investimento pesado, pesadíssimo na questão da inteligência, como falou o general. Nós temos que ter, sim, um investimento pesado e maciço no material humano que faz essa polícia funcionar, tanto civil quanto militar. O que nós não podemos tolerar é um descompasso do número de policiais civis, por exemplo, que rodam na casa dos 3 mil, e de policiais militares, que rodam na casa dos 20 mil. Você chegar e achar que segurança pública, telespectador, é simplesmente enfileirar viaturas na Washington Soares, com intermitentes ligados, enfim, fazendo um show pirotécnico para dar a sensação de que a população está segura. Aí, quando se começa a tomar esse tipo de opção, e outra, no outro dia levar essas mesmas viaturas para outro bairro para repetir o show com os nossos heróis, pessoas que têm o dever de enfrentamento, que são funcionários públicos, que não são ordinários, eles são extraordinários exatamente porque com parcos recursos, eles ainda assim conseguem, bem ou mal, dar aquela sensação quando nós vimos, mas hoje nós temos esse desespero de se chegar na nossa casa, uma pizza mais rápido do que chega a viatura. Por quê? Porque falta exatamente a inteligência, falta exatamente a gestão no serviço público, da saúde, como em outras tantas pastas. Na nossa administração, o que nós pretendemos fazer é tratar a segurança pública com responsabilidade. É, por exemplo, instalar bloqueadores nos presídios, coisa que faltou na atual administração. Muito obrigado, candidato. Terminamos essa rodada sobre segurança pública. Vamos ao sorteio do outro tema. Restam emprego e renda e saúde.
E o tema sorteado foi saúde. Ok. Aproveitar aqui, dar início a essa sequência agora sobre saúde, continuando com a palavra com o candidato Hélio Góes. Né? Candidato, houve uma ampliação de hospitais pelo interior do estado nos últimos anos, alguns até com dificuldade de custeio agora, e isso não foi suficiente. A promessa é que diminuiria a pressão sobre os hospitais da capital, e não é o que se observa com os leitos nos corredores, né, com pacientes nos corredores, e com reclamação de profissionais da área de saúde, na falta de insumos, até mesmo para cirurgias. Né? Como é que se equaliza, como é que se equilibra essa distribuição do atendimento para a saúde na população cearense? Bom, a questão da saúde em nosso estado é outro exemplo da malversação do dinheiro público. Daquele dinheiro suado que o contribuinte paga com o suor do seu rosto, com o esforço do seu trabalho e é mal utilizado. Essa atual gestão nada mais é do que o fruto de outras duas gestões que a antecederam, que fizeram com que o nosso estado virasse um canteiro de obras, quando não inacabadas, sem o necessário custeio para o enfrentamento da questão que se propõe. A saúde pública é algo muito sério. Quem quer que já tenha dela precisado, viu a dificuldade que se tem. Dificuldade, às vezes, de insumos básicos como gás, como fio de sutura e outras tantas coisas que não dá para se alegar a imprevisibilidade. O Estado, ele prevê esse tipo de coisa, ele tem obrigação de prever esse tipo de coisa. E se não o faz, está na hora de sair do meio e deixar quem efetivamente faz ocupar esse primeiro gabinete. O que nós temos aqui é um déficit de aproximadamente 4 mil leitos de UTIs. Nós temos hospitais aqui que foram construídos e, como eu disse, não tem despesa de custeio, mas desse grupo político que colocou o atual administrador de nosso estado, fazia até pouco tempo a inauguração com artistas de grande renome. É sempre construindo obras sem a responsabilidade de saber se vai manter essas obras. É sempre fazendo promessas, sem saber se efetivamente terá como cumprir. Simplesmente fazendo promessas com fins eleitoreiros. E isso precisa mudar. A saúde no nosso estado é algo que tem que ser tratado com seriedade. Investindo lá na ponta, num agente de saúde, trazendo a responsabilidade para o estado. Enfim, dando condições de trabalho ao médico e a todos os profissionais de saúde que a fazem, porque são eles que garantem a saúde do nosso povo, e não o concreto armado e o vidro. Ok, muito obrigado. Dirijo a pergunta agora sobre saúde ao candidato general Teófilo. Bom, o Vanderlei colocou muitos investimentos em saúde, uma opção por construção de hospitais. Isso, de certa forma, diminui o impacto da iniciativa privada nesse setor, mas nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, todas as pesquisas indicam que a saúde é um grande problema que aflige ao cidadão. O que chegou perto agora foi questão de segurança pública. General, o que fazer para minimizar ou para resolver essa questão que há tanto tempo prejudica o cotidiano do cearense? Eu fiquei muito admirado quando aqui cheguei e pensava realmente que a segurança fosse o principal problema. Mas ao visitar os principais hospitais de atendimento secundário e terciário do nosso estado, como o Hospital Geral César Calles, o Hospital Geral o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Maternidade César Calles, que é o nome do meu avô, me deu uma tristeza muito grande a ver os corredores, mais de 300 pacientes jogados, com os acompanhantes jogados, sem o mínimo higiene, sem a mínima atenção, sem a mínima dignidade para o pessoal que estava lá. Então, o que fazer para resolver isso? As filas de consulta, de cirurgias eletivas, a falta de material. É melhorar a gestão, é nomear diretores com dedicação integral, com salários justos, para que eles não precisem estar fazendo bico. Essa é a primeira coisa, melhorar a gestão. Fazer uma logística de distribuição desse material para que não falte material. Pegar os hospitais regionais e fazer com que eles funcionem com 100%. E não só o de Sobral, que Xaramubim hoje entregue, está com 40% de funcionamento. Então, isso é um descaso, principalmente com o pessoal do interior. Nós temos que ter um cuidado com o interior. Incentivar, em parceria com os municípios, a atenção primária,
porque senão vai superlotar novamente os nossos hospitais aqui na capital. Então são as policlínicas, as UPAs, essas unidades de pronto atendimento dos municípios têm que fazer o dever de casa, têm que fazer uma filtragem para que só passe para a atenção secundária e terciária aquilo que realmente é necessário. Se for o caso, contratar mais médicos, mas fazer com que toda a população tenha assistência. Não é mais médico, é mais saúde que nós precisamos. Então, o nosso governo vai trabalhar essa gestão, fazendo com que a saúde chegue à ponta da linha, fazendo uma gestão melhor dos nossos aparelhos. Existem hospitais inaugurados que foram transformados em prefeituras, como é o caso de Acaraú. Hoje, a sede da prefeitura era um hospital regional. Então, a gente vê um esbanjamento do dinheiro público com construções faraônicas e falta o principal, que é a gestão da nossa saúde no estado do Ceará. Candidato Ailton Lopes, com exceção de Fortaleza e Sobral, 182 municípios restantes no estado, eles têm, os seus hospitais são abastecidos de remédios pela Secretaria de Saúde, que concentra a compra desse material justamente para baratear, para facilitar também o controle dos medicamentos. Mas o que tem acontecido são atrasos nesses repasses, né? Muitas reclamações, inclusive o Ministério Público, em julho agora, fez inclusive uma reunião para tentar solucionar essa questão. Será que esse é um modelo que o senhor pretende manter? Obrigado pela pergunta. Em relação à saúde, há diversas questões, há diversos problemas que dizem respeito tanto à ordem da gestão, que foi terceirizado, passado por uma organização social, que é o ISGH, Instituto de Saúde, Gestão Hospitalar, como também há o caso de terem sido fechados 920 leitos no estado do Ceará. Não significa dizer que criaram tantos e fecharam 920, são 920 leitos a menos nos últimos 8 anos. E nós sabemos que 8 em cada 10 cearenses depende exclusivamente do SUS. É claro que a atenção primária ela precisa ser organizada, embora seja função do município, o estado pode organizar a atenção em saúde no estado do Ceará, fazendo essa organização junto com os municípios, inclusive ajudando, criando a carreira do profissional de saúde, onde a gente ouve muito dos profissionais de saúde de que não vão para determinadas localidades porque não tem concurso e as prefeituras dizem que não fazem concurso porque não tem recurso. Ambos estão dizendo a verdade e a gente entende que o estado poderia participar nisso daí, inclusive porque uma atenção primária bem feita pode ter uma resolutividade em torno de 80%. Por exemplo, nós poderíamos evitar internamento de asma, que se isso fosse tratado logo na atenção primária. Nós sabemos que existe basicamente um impacto muito grande no sistema público de saúde, se deve às doenças crônicas, causas externas como o caso da violência e ainda doenças infecto-contagiosas, né? As arboviroses causadas por Zika vírus, por exemplo, dengue. Então, tudo isso poderia ser evitado se nós garantíssemos dignidade à população. Veja, o estado do Ceará é o 4º estado do Nordeste em esgoto a céu aberto. Então, isso causa uma série de doenças. O saneamento básico, investir no saneamento básico, significa dizer que a cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, são R$4 economizados, por exemplo, na saúde pública. Mas no caso dos leitos, por exemplo, é fundamental que o Estado haja criando leitos próprios, ou seja, no sistema próprio do Estado, porque no SUS tem um sistema próprio do Estado, tem um sistema complementar, que são das Santas Casas, ou filantropia, e tem um sistema suplementar da iniciativa privada. A gente defende que isso seja feito pelo próprio Estado, no sistema próprio, e que seja garantida a dignidade. Não dá para você ver, por exemplo, hoje, 167 pacientes em macas do HGF. Muito obrigado, candidato. Chegamos ao final deste bloco com as perguntas dos mediadores e com as respostas dos candidatos. Sistema Jangadeiro nas eleições de 2018.